Glória a Deus, pastor. Muito bem, gente amiga, povo cristão do Brasil, qualquer outro povo, qualquer outra nação, onde você estiver. Na verdade, aonde você está? Qual cantinho do Brasil você está? Senhora, senhora, a parte jovem do país, né? Meninada, adolescência, moças, rapazes, meninas, meninos. Aleluia. Vovô, vovó, né, pastor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O título dessas ministrações, porque nós vamos dividir ela em duas. Os varais da Arca da Aliança. Deus tem tocado no meu coração para que nós falássemos um pouco sobre essas esses varais, que na verdade eles eram de madeira de cetim, né, de acácia, e cobertos, e essas varas eram cobertas com ouro puro, né. Eu vou ler aqui em Crônicas, no capítulo 5, para nós nos basearmos, capítulo 5 de 2 Crônicas, versículo 9. E fizeram sair os varais de modo que se vissem as pontas dos varais da arca da aliança diante do lugar santíssimo. Mas não se viam de fora. Ali estão até hoje. Diz assim o Espírito Santo de Deus. O tabernáculo, ele é uma construção. Nessa primeira parte, agora eu vou falar um pouco do tabernáculo, né, para você entender. Porque todo o conjunto tinha o pátio, onde adentrava ali o sacerdote, tinha ali o altar de cobre, isso no pátio, e a pia. Então você já ultrapassou o primeiro véu, você ultrapassava o segundo véu, aí você tinha o lugar santo. À sua direita tinha a mesa com os pães da proposição. 12 pães ali que eram trocados, né? Semanalmente, e que eram alimentos, quando trocados, alimentos dos sacerdotes. E 12 por causa das tribos, né? 12 por causa das 12 tribos de Israel. À sua esquerda você tinha o castiçal, é a menorá, né? De Moisés. Aquele castiçal com 7 pontas ali, 7 lamparinas, que ficavam acesas ali, o castiçal de ouro. Lá na frente, já encostado no terceiro véu, porque já adentramos 2, estava o Santíssimo. E no Santíssimo apenas a arca da aliança. Esta que tinha os varais colocados nas argolas. Elas tinham 4 argolas, né, 2 de cada lado, as laterais. Você colocava ali os varais, que era, como foi dito, né, de madeira de acácia e coberto de ouro. Os sacerdotes, os levitas, colocavam aquilo na cacunda, né, nas costas, nos ombros, 4 homens. E assim era transportada a arca da aliança. Então, dentro do Santíssimo só tinha esse objeto. Porque antes, né, nós falamos, tinha lá o altar de incenso, lá encostado, o último dos véus. Então você entrava, aí tinha a Arca da Aliança no Santíssimo. E dentro da Arca da Aliança tinha o decálogo, né, da lei de Moisés, tinha a vara de Arão, que ela floresceu, ela nasceu rebentos, brotos nela ali, e ela produziu amêndoas. Isso está na palavra de Deus. E o pote de ouro com o maná. Era aquela amostra de maná, né,
que Deus disse para pegar aquela amostra e levar na caminhada. E mais nada tinha dentro da Arca da Aliança. A tampa daquela caixinha é chamada de propiciatório. Tinha aqueles querubins, dois, né? Que com as suas asas eles davam a impressão literal de estar protegendo a Arca da Aliança. Não se via o rosto dele porque eles estavam com o rosto ou com os rostos voltados para a Arca. Então eles estavam ali curvados, né? As pontas das asas tocavam em cima, como que fazendo sombra, proteção para a Arca da Aliança do Senhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo antes do tabernáculo, tinha uma tenda. Antes do tabernáculo, tinha uma tenda. Que Moisés, ele se retirava para ali, onde ele recebia instruções de Deus. Deus falava com ele. Ele era o homem que mais comunhão teve com o Senhor aqui na face da terra, dos viventes. Por uma série de razões, mas principalmente a mansidão. Tem promessas específicas sobre os mansos. Os mansos herdarão a terra. Essa é uma promessa específica sobre os mansos. Os pacificadores, não é? E Moisés tinha essa promessa sobre a vida dele. Agora, depois foi dada a planta para Moisés do tabernáculo, que é o conjunto, né? O pátio, o lugar santo e o santíssimo, com todos os seus objetos simbólicos. Essa planta foi dada a Moisés no monte. E com uma ressalva, com um mandamento específico ali para Moisés, dizendo assim: Moisés, faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Aleluias. Ou seja, não queira inventar. Nem diminuir Não. e nem aumentar. Não queira acrescentar algo, não. Porque o modelo foi dado para Moisés na montanha. Quando o tabernáculo deixou de existir e entrou ali aqueles templos, né? Porque a Bíblia fala de alguns templos, foi dado para Davi a planta. Deus deu os moldes, o modelo do tabernáculo para Moisés, com esse mandamento, com essa instrução: não faça nada fora do modelo que te foi mostrado no monte. Para Davi foi dada uma planta do templo, dizendo: faça tudo segundo a planta. Então, tanto um como o outro tinha Deus por trás dos moldes, do modelo, de toda aquele desenho, aquela simetria perfeita, tudo era perfeito. O tabernáculo era perfeito. O templo, após o tabernáculo, era perfeito. Tão perfeito que na dedicação ali de Salomão, quando tudo estava preparado, porque Davi morreu, mas antes de morrer ele deixou todo aquele amontoado, que eram o material, seriam os materiais usados na construção do templo. Ele deixou tudo ali. Então Salomão só fez construir, porque o material estava ali. E ele fez um cântico, ele louvou o Senhor por tamanha bondade da parte de Deus e tamanho privilégio da parte do rei de ter conseguido todo aquele material. Amigos ajudavam, Israel doava, Israel dizimava, Israel trazia muito ouro das guerras que ele ganhou, muito ouro ficava na casa dele, do rei, na casa de Deus. Ele juntou todo aquele material para a construção do templo. E a coisa era tão perfeita que na dedicação, quando estava tudo construído, tudo ok, a glória de Deus, ela foi vista dentro do templo. Mas, irmãos, de uma maneira tão intensa que o sacerdote, ele não se continha de pé. Ele não parava de pé. Porque quando o Espírito de Deus, ele está no lugar, a tendência é
a mortificação da carne. Porque a carne, ela milita, ela briga contra o Espírito Santo, ela combate contra o Espírito, querendo um ao outro vencer, ou seja, tanto a carne como o Espírito quer vencer, quer ter a vitória. Mas você, irmão, irmã e eu, nós só vamos ter vitória quando nos submetemos à vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É verdade isso. A vitória só vem desse jeito para você e eu. É submetermos à vontade de Deus. Porque tem a sua vontade. Tem a minha vontade. Tinha a vontade de Jesus. Jesus estava aqui para uma obra missionária. Me parece que 3 anos e meio de ministério, um tempo curto, mas ele conseguiu revolucionar o mundo todo. Então existia uma vontade. A vontade de Jesus, enquanto homem, e a vontade do Pai. A vontade de Deus. Mas ele dizia assim: faça-se a tua vontade e não a minha. Veja você, o fato de você ter vontade é normal, é natural. O irmão, a irmã, você só não pode deixar a sua vontade ela prevalecer sobre a vontade de Deus, a vontade do Pai, porque aí tudo vai sair errado. Pode ser que Moisés quisesse dar alguma coisa de toque na construção do tabernáculo. Não. É segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Pode ser que Davi quisesse completar alguma coisa, acrescentar alguma coisa no templo, que o seu filho Salomão construiria. Não. Já tem a planta do templo aqui, os papéis, o rascunho, está tudo aqui na minha mão, isso. O engenheiro, o arquiteto, o desenhista, ele sabe exatamente isso. É de acordo com a planta. Davi dizia: Jeová me deu a planta da construção do templo. Então, filho, meu filho Salomão, faça tudo de acordo com a planta, para que a glória de Deus pudesse, de fato, aparecer ali pela dedicação do mesmo. Porque se você acrescentar algo fora do modelo, eu acredito, pastora, que a glória de Deus não tinha se aninhado ali naquela ocasião. Com certeza. Porque acrescentou. Não. Eu, como pregador, eu não posso acrescentar nada à palavra de Deus. Eu não posso estabelecer uma remoção dos marcos. Quando existem muitos lugares na palavra de Deus, não remova os marcos estabelecidos pelos antigos, os marcos do Evangelho. Os marcos da pregação do Evangelho já foram estabelecidos. Eles já foram estabelecidos pelo Espírito Santo. Você prega o Evangelho segundo os moldes das Escrituras Sagradas. E o Evangelho meu, o Evangelho desses apóstolos, o Evangelho de Paulo, nada mais é Jesus Cristo e a sua cruz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Porque nada, dizia ele, dizia aquele santo, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não vou perder tempo com qualquer outra coisa. Com religião, com práticas religiosas, com atos de bondades e justiça da pessoa, com líder religioso, com placa de igreja. Eu não perco tempo com essas coisas. Nós aqui na Maná, nós não perdemos tempo com essas coisas. Amém.
É Jesus Cristo e a sua cruz. Este é o nosso evangelho. Esta é a nossa pregação. Não estabelecer, eu vou insistir, uma remoção dos marcos. Eles já estão afixados. Eles já estão estabelecidos pelos antigos, pelos santos profetas, pelos santos apóstolos, pela fé de Jesus. Os marcos estão estabelecidos. Não podem, não devem ser mudados. Para nós agora, em pleno século XXI, pregadores da palavra de Deus, que ministramos aqui para o povo brasileiro e para outros povos, para Davi, no que diz respeito à construção do templo, você pode até amontoar todo o material, eu permito, mas construir o templo é Salomão, teu filho. Porque Salomão é um homem de paz. Porque o seu reinado é um reinado de paz. Porque o reinado de Cristo é um reinado de paz. Porque ele é o príncipe da paz. Porque o soldado de Salomão estava debaixo da árvore. Não com uma espada, buscando guerra, não. Ele estava refletindo debaixo da árvore com uma espada encostada em algum lugar. Porque no reinado de Cristo, se houver alguma guerra, e vai haver alguma guerra pelos eventos que nós conhecemos, mas não serão soldados. Eu vejo as meninas judias com um fuzil na mão ali na internet. Eu interajo com elas, com as meninas judias, com seus fuzis nas mãos, porque lá, por ser uma pequena população, a mulher também serve, né? As Forças Armadas, né, pastora? Amém. Então, não é só o homem lá, a mulher também. Mas deixa nós dizer uma coisa. No reinado de Cristo, se é que tem que pelejar, vai ser o cosmos, forças cósmicas. Amém, Jesus. É o céu. É, Senhor. É de fogo. cima. É terremoto. É saraivada. Ele tira dos seus arsenais. É neve. É gelo. É ventania. Jeremias fala desses arsenais, desses tesouros, esses estão ali, né? armazenados, relâmpagos que você vê aí. Não são pessoas que vão pelejar para dar a vitória a Cristo. Ele não precisa disso. Ele já venceu. O Senhor Jesus é um vencedor. Eis o leão da tribo de Judá que venceu. Para abrir o livro. Glória a Deus, aleluia. E para desatar. Amém, Jesus. Para esclarecer. É, Senhor. E para elucidar e para esquadrinhar os seus selos. Amém. Porque quanto nós, os homens, dizia aquele santo João, o apóstolo, a gente nem podia olhar para ele, quanto mais ir lá e tentar fazer alguma coisa. Pastor, eu nem podia olhar para ele. E João diz, e eu chorava muito, pela incapacidade de lidar com aquele livro ali. Mas o Senhor disse, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, ele é um vencedor. Então Jesus não precisa de soldados para dar vitória a ele. Ele poderia usá-los. A vitória já é dele. Como usou em outras ocasiões. Ele já entra numa guerra certa da vitória. Mas naquela ocasião não. São os arsenais de Deus que vai estar em ação. Abrem-se esses arsenais. Tira de lá o que está armazenado e lança aqui na terra sobre algum exército agressor, sobre algum inimigo.
ele vai usar esses arsenais e vai destruir. Porque o Apocalipse de São João, numa ocasião, ele tinha um exército numeroso, diz assim o Espírito Santo, e desceu fogo do céu e os consumiu. São os arsenais de Deus. Ele não precisa de soldado com um fuzil na mão. Ele tem anjos poderosos. Tem arcanjos. Anjos gloriosos. Ele tem toda uma milícia angelical. Não sabemos quanto o número disso. Milhares e milhares, milhões. Uma vez ele disse assim para os apóstolos, e quando Pedro, ele desembainhou a espada, pastor Almerito, e cortou a orelha de um homem ali, tentando defender Jesus a ferro, né, e fogo, a fio de uma espada, uma navalha, alguma coisa assim, uma lança. Disse assim, não, mete a tua espada na bainha. Porque todo aquele que fizer isso, ele vai sofrer isso de volta. Porque o que o homem planta, ele vai colher. Pedro, não faz isso. Ele, no milagre, ele colou lá a orelha, né, daquele moço, daquele rapaz, e é porque o rapaz foi esperto, viu? Porque aquele golpe de espada que o apóstolo deu para cortar o pescoço. Mas aquele moço deve ter assustado e desviou e fez algum movimento corpóreo. Mas ainda pegou a orelha do homem, a orelha caiu lá no chão, creio eu, e o sangue, né? Um pedaço dela ficou pendurado. Ficou. Uma coisa assim, né, pastor? Caiu toda no chão, Jesus pegou e disse, não. Colou a orelha do moço lá e diz assim, vocês não sabem que se eu quiser, eu peço 12 legiões de anjos para estar me defendendo? Veja, ele não vai recorrer ao fio de uma espada. Ele não vai recorrer à ponta, à velocidade de uma lança atirada na mão de algum soldado destro. Ele vai recorrer a anjos. Se é que tem que recorrer, recorre a anjos. Porque no momento, obrigado, porque no momento complicado da sua vida, foram anjos que chegaram para o servir, para o confortar. Na tentação do deserto, os anjos chegaram para o servir, para prestar algum serviço de imediato ali para ele que precisava naquele momento. Não foi a espada de Pedro. Porque o aço de uma espada não te livra do demônio. O que te livra do demônio é o poder que há no nome de Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Ele te livra do demônio. Amém, Das suas Senhor. astutas ciladas, Deus poderoso. dos seus ardis. É a mão do pastor que livra você de ataques demoníacos, que expele demônios. Quando ele estava lá no Getsemane, aquele momento difícil ali, e chegou o anjo e o confortava. Ele recorre a anjos, porque os anjos são subalternos. Na transfiguração na montanha, apareceu Moisés, Elias ali, apareceu falando sobre a cruz. Aquele momento difícil, um que tinha morrido, ressuscitou para estar no Monte da Transfiguração, esse é Moisés. Houve uma disputa sobre o corpo dele ali com o arcanjo Miguel, Judas traz na sua carta. E o outro é Elias, esse não morreu. Mas apareceram ali os dois, como que anjos. Nós não pregamos aqui num vídeo há pouco?
que as muitos, pessoas se né? tornam anjos, aquilo ali foram anjos de Deus. Moisés e Elias falavam com ele com relação à cruz. Porque os dois sabiam da cruz. Apareceu ali conversando com ele exatamente sobre a cruz. Uhum. Porque é aquilo ali que estava pela frente, é aquilo ali que pegava. Porque ele estava indo de encontro com a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando sobre os varais da Arca da Aliança. Mas não tem como. Se eu não introduzir assim, porque senão você não vai entender quase nada ou nada. Porque um lugar para a Arca da Aliança preocupava Davi. Ele diz assim: eu não vou entrar na minha casa, eu não vou ter comunhão, eu não vou abençoar minha casa, eu não vou ter comunhão com a minha esposa, não, eu não vou fazer isso com as minhas mulheres, eu não vou fazer isso. Eu não vou dar descanso para as minhas pálpebras. Enquanto, pastor Omerita, eu não achar um lugar para a tenda, um lugar para a Arca da Aliança, um lugar para o poderoso de Jacó, eu não vou fazer qualquer outra coisa até que eu encontre um lugar para a Arca da Aliança do Senhor, para que ela possa ser conduzida pelos varais metidos ali nas argolas, as 4 argolas, 2 de cada lado pelas laterais daquela caixinha de madeira de acácia. Até que entre com ela na tenda, num lugar, e coloque ela lá. Eu não vou dar descanso, eu não vou dormir, eu não vou fazer outra coisa. Veja que ele tinha uma ideia fixa, porque ele pensava: eu estou morando numa bela casa de cedro, que alguém me presenteou e fez, e eu fiquei muito feliz com essa casa. Povo brasileiro, quem não fica feliz com a casa própria? Aleluia. Até o rei Davi ficou. Você quer a deficiência nossa? Vamos lá? 6 milhões a deficiência de casas aqui no Brasil para gente morar. Veja só. Davi, ele diz: eu estou vivendo numa casa de cedro. Uma bela casa. E a Arca da Aliança do meu Deus, o poderoso de Jacó, está ali debaixo de uma barraca, de uma tenda. Então eu vou achar um lugar para ela. Ele achava que aquilo era humilhante, né? Mas no momento, Ele achava. Deus tinha que estar era ali, né? Havia permissão de Deus, né, pastor, para a arca estar naquele momento ali. Depois ela foi conduzida para um lugar mais adequado, para o santo lugar, né, o Santíssimo, e nós vamos falar disso no segundo vídeo agora. Porque essa é a parte A. Né? Esse vídeo é a parte A, porque tem a parte B, ou parte 1 e parte 2, porque nós vamos falar sobre os varais que transportavam, metido naquelas argolas, transportava a Arca da Aliança, sempre ia diante, até mesmo do exército, porque era a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, esse tabernáculo era muito importante, porque é uma construção, e ele era totalmente desmontável, porque acampava num lugar, você tinha que montar o tabernáculo. Depois a nuvem começava o movimento, bastante lento, né? E a coluna de fogo, para que pudesse andar à noite, render até mesmo na madrugada, render a caminhada rumo à terra espaçosa que mana leite e mel. Então você tinha todo esse cuidado de Deus. E a glória do Senhor ali na retaguarda, e você podia andar. Amenizava o sol causticante sobre o povo de Deus, porque no deserto é 50 graus. Tem a moça gestante, tem o velho, tem a vovó, tem o vovô, tem a criança, tem os animais. Aleluia, glória a Deus. O cuidado de Deus nessa caminhada. Então o tabernáculo ele ficou em Siló.
Quer dizer, além dos outros lugares onde acampava, né? E Deus mandava armar o tabernáculo ali para que o sacerdote pudesse oficiar os altares e tudo bem. Mas ele ficou a maior parte do tempo em Siló. E sabe de uma coisa? Sabe quando a pessoa começa a idolatrar um lugar? A pessoa começa a idolatrar um objeto. Deus, a mão de Deus, não foi a mão de Moisés, a mão de Deus. Ela destruiu Siló. Era um lugar. A mão de Deus destruiu Siló. Começaram a idolatrar. Se soubessem aonde foi depositado o corpo de Moisés, começavam a idolatrar aquele local. E parar a caminhada e a jornada ali muito tempo. Porque Moisés está sepultado aqui. Por isso Deus o sepultou. Eu tenho. Liga para mim, ó. 034 Minas Gerais. 99650 1742. Você pode ligar para mim. Eu vou te falar a tribo aonde foi colocado o corpo de Moisés. Mas Deus o sepultou. Começaram a idolatrar a Arca da Aliança. Fazer dela um objeto de magia. Deus permitiu o filisteu capturar a Arca da Aliança e levar ela. Ó, o meu tempo a pastora está avisando que acabou, mas veja só. Não, nós vamos ter no segundo vídeo. Vamos continuar no segundo vídeo. Você quer saber o que mais que aconteceu? Muitas coisas. Muitas coisas. Com a caminhada dessa arca. É. Não fique vendo a parte A. Sem não. a B. Tem a B. Vem a B, que eu vou falar sobre os varais da Arca da Aliança. Mas a arca foi capturada pelos filisteus. O homem gordo caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. A mulher estava para dar à luz, deu à luz ali um pouco fora do tempo, porque as dores vieram sobre ela. Ela deu à luz um menino e colocou o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Tudo isso aconteceu. Agora, por que, eu já estou encerrando essa parte, por que Deus permitiu os filisteus capturarem a Arca da Aliança? Porque colocaram a fé nela. Fizeram ela como um objeto de magia. Deus permite. Por que a serpente de bronze hasteada por Moisés no deserto, de repente virou uma idolatria lá na frente? Lá no reino de Ezequias. Você vai ver a serpente de bronze apelidada ali com o nome de Neustã. E ele pegando aquilo e destruindo na sua reforma. Fazer de Siló um lugar de idolatria, de culto idolátrico. Fazer da Arca da Aliança um objeto de magia. Fazer da serpente de metal que Deus mandou construir, Moisés construir, colocar naquela haste, e a pessoa ofendida daquela jararaca olhava para ela e vivia. Ele não era curado, ele não era sarado, ele vivia. Porque aquilo falava de Cristo. Hasteado entre a terra e o céu. Eu tenho que parar por aqui, a pastora disse que meu tempo já acabou. Mas não fique só com isso. Eu vou falar sobre os varais da Arca da Aliança. Vem a parte B agora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, mas eu quero deixar aqui o canal. É o Negueb de Deus. O canal Negueb de Deus com o Espírito Santo, com o pastor Silas José, com o pastor Almerita. E tem a chave para o Pix. Pastor, eu quero abençoar vocês. É silasjosé544@gmail.com. Você pode pagar o seu voto, você pode devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta de amor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família, desde agora e para sempre. Amém.